É muito legal estar aqui de novo. A gente está no DEX, acho que desde quando o DEX... mas fazendo palestra aqui, conversando com vocês do lado de cá, não é todas as vezes. Eu vim falar de uma questão sensível, que são as nossas emoções. A neurociência é algo que está cada vez mais forte na nossa área, né? A gente vê ela entrando com tudo, mas ela está, talvez, enviesada pelo tempo das coisas. Todo mundo em busca da efetividade, da resposta da IA, principalmente, que vem para acelerar ainda mais as coisas. Mas, quando a gente pensa além das telas, a gente está lidando com questões muito sérias, né? A gente vê o tecnoestresse crescendo bastante aí. E eu pude vivenciar isso na nossa equipe. Tivemos, no período de pandemia, algum burnout, pessoas com situações bem sérias, e eu falei assim, não quero usar esse conhecimento e repetir no mercado da mesma forma. Então, é sobre esse aprendizado, essa busca de interpretar as emoções e como que lugar que para mim fez uma coerência, né? Que tecnologia, que formato fez coerência para mim, quanto profissional. A minha história profissional, eu estou no mercado desde 2010 para 2011, com a Dux, com consultoria, com a Dux Coworks, a gente pôde fazer grande parte dos produtos digitais para mobile banking. Trabalhamos aí com marcas bastante expressivas. E é sobre essa busca, né, ali que a consultoria fez para interpretar as emoções que a gente vai conversar. Já passou? Não passou. Não está passando? O tempo está passando, mas o slide não está passando. Pronto. Então, o primeiro ponto é reduzir a vulnerabilidade dos usuários e também dos pesquisadores nas análises das emoções. Então, isso foi o principal desafio nessa busca profissional. Ele tem um delayzinho, mas vai dar certo. E aí, com isso, eu pude caminhar para encontrar empresas, principalmente softwares, né, ou soluções, que pudessem ter um compromisso também de reduzir essa carga de estresse, principalmente porque quando a gente está falando de emoções, né, aí tem na questão do tudo pronto, né? Você olha um software que vai fazer análise de emoções, está tudo... Basta clicar nessa tag que já está classificada essa emoção. Ou você nem clica, mas o software define isso por você, né? Então, tem uma questão muito séria acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando, mas é o regulatório de IA no Brasil, que ele se inspirou na LGPD, e tem uma consultora que é sócia na Dux. Ela é especialista nessa frente, ela nos apoia nos projetos sobre esse assunto. E pronto. E a gente vem para uma questão de entender também como que esse impacto do regulatório também pode impactar as decisões. Então, a gente olhou para o excesso de informação. O excesso de informação, as pessoas estão cada vez mais cansadas, diminuindo a capacidade criativa e colocando a tecnologia sempre no principal eixo. Sobre o regulatório, acho que vale, não sei se o slide pulou aqui, mas a LGPD está num momento de definir essas questões. E os riscos que os softwares
a classificação do comportamento do usuário com o IA ainda está sendo algo que está sendo classificado como alto risco. Então, isso coloca em risco a vulnerabilidade do pesquisador, que utiliza soluções com esse olhar, mas, ao mesmo tempo, o próprio usuário, que nem sempre quer se ver tão exposto assim diante a pesquisa. Né? Ele não quer, ele acha que essa interpretação tão profunda ou com excesso de carga tecnológica talvez seja um pouco invasivo demais. Né? Então, a gente foi olhar questões como dessas vulnerabilidades, né? A tendência da IA para a relação de classificação de emoção na pesquisa, ela traz menos profundidade, então os dados não são tão profundos. Tem a questão da falta de raciocínio, porque a gente acaba se enganando com o que a IA está propondo ali para a gente, então nosso cérebro fica preguiçoso, né? Porque ela já classifica, a gente só aceita. E muitas vezes, nós, como grupos de profissionais de pesquisa que estamos muito na frente do design, acaba não tendo conhecimento suficiente sobre emoções, porque é um campo que nem os especialistas, cientistas que estão tratando sobre isso, têm. O doutor Marco está ali no nosso stand, depois vocês podem ir lá conversar com ele. É um campo que realmente ainda tem muito que ser estudado. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E quanto mais a gente hipervaloriza a tecnologia, principalmente nessas questões que definem as condições humanas, como as emoções, a gente vai reduzindo a nossa capacidade crítica e, muitas vezes, a nossa capacidade, inclusive, de contra-argumentar aquela solução. Dentro dessa curiosidade, dessa pesquisa, eu sou uma pessoa muito plural, e provavelmente vocês também. Mas eu tenho estudado a relação do próprio condicionamento físico e o quanto ele representa as nossas características. E isso já não é novo, a gente tem ali O Corpo Fala, né, um livro que saiu em 2015, que eu adorei ler esse livro. Mas, curiosamente, eu comprei esse outro livro do Martin Scholar, que traz a figura dos gêmeos idênticos, e quando você observa a fisionomia, você vê histórias de vida por trás daquela fisionomia. E conversando com outros médicos, como, por exemplo, o terapeuta da minha filha, que tem problema de respiração, ele comentou que esse problema de respiração dela, uma rinite, uma simples rinite, pode mudar a personalidade dela. Ela pode se tornar uma pessoa obesa, o queixo dela pode ir para trás, então isso pode dar uma carga de ansiedade. Então, existe uma série de condições físicas, que, se eu não operasse a rinite dela, que poderiam impactar na personalidade mesmo, né? Uma pessoa mais imediatista, menos pacienciosa. Então, uma correção de rinite muda a personalidade. Então, começou as coisas fazerem sentido para mim. E esse outro livro, do Daniel Kahneman, que ele traz que o cérebro pensa em duas linhas, né? O rápido e o devagar. E ele chama o rápido de sistema 1. Então, quando eu mencionar sistema 1, é esse rápido que a gente vai conhecer ali. E o devagar é o sistema 2, que ele é um pouco mais complexo, é um pensamento mais argumentativo. Encontrei aqui no Brasil, especialistas fazendo um trabalho excelente, esse time que a Dux está trazendo como parceria, que é a Intelectus, e que traz esse olhar de biofeedback a partir do coração. E aí, por que o nosso coração tem essa capacidade de interpretar as emoções? E foi daí que a gente trouxe esse tema. Olhando para as tecnologias de mercado, então, como que hoje o mercado classifica a emoção? Primeiro tem o distanciamento. A gente entrou no mood remoto, e o distanciamento é confortável, né? Você, o pesquisador,
tá lá na casa dele, o usuário na outra. Então, a gente também tá tudo bem, né? Foi confortável, permite escala. Mas, por outro lado, a gente deixa de ter algumas observações que o presencial faz ainda todo sentido. Como alguém faz terapia aqui? Vocês fazem terapia? Alguém já fez? É diferente a terapia presencial da terapia remota, né? Alguém faz terapia remota aqui? E vocês acham que o presencial é melhor? Não, remoto é melhor? Que interessante. Não preciso nem sair de casa para ir na terapia, é só bater um papinho, né? Tá tranquilo. Então, tem algumas características da pessoalidade que, para o terapeuta, talvez ele tenha menos visão, você está pagando mais vezes, mais idas ao terapeuta. Não tem problema. Mas, para o terapeuta, talvez ele tenha uma visão mais holística sobre você, porque o seu corpo vai demonstrar notas, como a mão cruzada, que ele não está vendo. Está vendo só o seu corpo ali. Então, tem alguns sinais que trazem informações para a gente. E a gente está perdendo um pouco disso. Voltando à questão da regulamentação, em cima do que os softwares estão aplicando. Então, aqui onde a gente está na questão da emoção, a gente está vivendo essa área do alto risco, pela característica de olhar a emoção dentro de um aspecto de classificação de um determinado comportamento, de fazer juízo de um determinado comportamento. Se você usa para algo que não vai ser tão para o marketing, né, que eu acho que tem uma carga reduzida de responsabilidade nessa análise, até então, né, porque as coisas podem mudar. Mas se você olha essa definição para empregabilidade ou para acesso educacional, aí já começa a ter uma complicação jurídica que é importante olhar. Hoje o marketing, né, a gente vê ele que tem um papel de influência muito grande no nosso comportamento, mas ele tá isento de responsabilidade. Mas a gente vê que fintechs, né, as próprias histórias das mídias sociais, isso vem mudando ao longo do tempo. Como é um regulatório que ainda não está claro, é importante a gente manter a nossa atenção, quanto pesquisador, nessas classificações da emoção, no nível de profundidade que a gente está usando para isso, e com qual objetivo. Para que isso vai ser usado? Qual é o fim? Então, vamos entrar na relação de proteção do usuário, da privacidade, do pesquisador na conduta e, principalmente, na qualidade dessa análise. Segundo aí o Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar, eu fiz esse infográfico do livro e para conseguir explicar esses dois tipos de pensamento. Então, o sistema 1 é um sistema mais intuitivo, automático, que tem uma resposta imediata. Então, ele usa uma carga de memória a partir de uma vivência que você já teve, né? E o sistema 2, um pouco mais que a partir do mesmo estímulo, não estou falando dois estímulos diferentes, aqui parece ser dois, mas o mesmo estímulo, naquele mesmo momento, quando você ativa essa outra parte do cérebro, ele vai um pouco mais lento, mais lógico, mais analítico. Cada vivência do usuário vai trazer uma resposta diferente, vai trazer, dependendo do estímulo que ele for colocado ali, vai trazer uma visão diferente. E aí, quando o sistema 2 ele entra em vigor, quando você puxa ele na sua resposta, o nível de cocriação, o nível de capacidade criativa, analítica que você vai trazer na sua resposta é maior. Agora, quando a gente está fazendo um teste de usabilidade, a gente está usando muitos protocolos baseados no sistema 1. E principalmente eu tenho visto muitas demandas, vamos fazer um teste guerrilha, um fast UX, vamos fazer. Então, a gente está olhando para algo onde eu quero que a resposta
tenha mais viés. Na verdade, o sistema 1 puxa mais viés. Na verdade, ele é um sistema mais enviesado, porque o reflexo dele é pela amígdala, pelas suas... puxa no seu cérebro uma espécie de proteção e você vai responder aquilo que você já vivenciou para passar daquela tela rapidinho e você alcançar a próxima etapa, porque você quer, na verdade, fazer a sua transação bancária, etc. Então, por fim, ele tem uma positiva. Ele pode ser bom nesse sentido quando você está usando o design intuitivo. Já o sistema 2, ele é muito usado na cocriação, na projeção, na resultados de problemas complexos, e ele tende a evitar esse viés que a gente tem na nossa carga de memória para algo que vai gerar uma visão de futuro. Então, é muito legal a gente trazer questionários e protocolos que vão fazer esse exercício de cocriação, mesclando essas duas coisas, para que a gente possa ter um resultado dessa visão, memória e emoção mais coerente, e não trabalhando só um protocolo muito no design do teste de usabilidade, mas trazendo também essas outras dinâmicas, como a entrevista em profundidade, o teste conceitual, para você conseguir ter uma interpretação melhor dessa emoção. Conforme o Antônio Damasio, ele traz a seguinte visão, que a gente não tem uma relação de razão e emoção separada. A gente não faz essa distinção. Por muitas vezes, nas reuniões de projeto, etc., eu escuto, vamos fazer uma coisa mais racional, né? Vamos fazer uma coisa mais lúdica. Não existe essa separação do racional, que é uma coisa, e o emocional, o mais intuitivo, é outra coisa. As duas coisas elas vão ser convergentes entre elas. Então, partindo desse princípio, a gente criou protocolos que fizessem, na nossa área, que fizessem, de fato, esse exercício de unir esse lugar emocional com o lugar do racional, o sistema 1 e o sistema 2, de uma maneira em que eles nunca se descolem um do outro. Então, e como somos uma rede, né, de grande parte do nosso núcleo é um núcleo feminino, os nomes ganharam essa característica. Então, o DILCE a gente está olhando para um protocolo onde eu vou ter a métrica de design e de interação trazida por questionários que vão envolver o sistema 1, que é a memória rápida e intuitiva, mas eu vou ter um diagnóstico de linguagem, contexto e emoção, que é um protocolo mais elaborado, partindo da entrevista, cocriação, tangibilidade, prototipagem, como parte da pesquisa, para que o sistema 2, que é o sistema que classifica esse dado com mais longevidade, possa ser trabalhado. O MARI, o DILCE, é muito usado em testes de usabilidade. Então, a gente não trabalha só as heurísticas de Nielsen, a gente trabalha nesse formato. O MARI, ele é um protocolo que nós usamos para análise de mercado, product market fit, benchmarking, a análise de inovação ou da potencialidade de inovação de uma startup para a regra de negócio. Então, a gente usa o M, é a maturidade da solução, a aceitação dessa solução, tanto na visão do mercado quanto na visão do usuário. O R é o relacionamento, que pode ser... que não é o NPS, exclusivo do NPS, tá? Mas sim a condição de se relacionar, aí está mais no dado qualitativo, e o I de interação e o E de emoção, que são métricas agora mais voltadas à usabilidade, como as heurísticas. O RITAS, a gente olha mais para service design, é uma métrica muito utilizada por nós ali na parte de service design, que trabalha no sistema 2, que é a parte mais complexa da nossa memória. A gente faz protocolos baseados em resiliência, interesse e tangibilidade, como processo de cocriação, para ver o quanto a pessoa conseguiu
emergir numa determinada solução e conseguiu co-criar ou tangibilizar aquele futuro. E no sistema 1, né, para ativar as questões do sistema 1, a gente usa a adoção, aceitação e satisfação aí nas classificações da emoção. E para que a gente possa fazer isso, além das telas, para que a gente também proteja os nossos pesquisadores aí da relação da classificação da emoção, como eu havia dito, a gente tem trabalhado com o Card Emotion, que vocês podem conhecer lá no nosso stand, se vocês quiserem. E por que a gente gostou dessa solução? Porque o coração ele representa 80% das informações que o nosso cérebro interpreta. Então, o coração, segundo o Dr. Elias Nobel, que, para quem não sabe, uma das mentes mais brilhantes aí, brasileiro, né, trabalha no Einstein, enfim, e tem uma bibliografia maravilhosa sobre o entendimento do coração. Isso eu aprendi na Intelectus, tá? Então eu fiz um curso de neurociência ali com eles. Estou aprendendo, né, na verdade. E o Dr. Marco tem muito mais informação sobre isso. Ele está lá no nosso stand, vocês podem conversar com ele. Mas o mais importante aqui para dentro da nossa visão é que, entendendo essa característica do coração como o ponto principal de reflexão do cérebro, a gente consegue, a partir de uma espécie de marcador, né, de batimentos cardíacos, que não é só de batimentos cardíacos, ele tem toda uma matemática de biofeedback por trás disso, a gente consegue ter visões mais profundas e tentar evitar esse viés. E a gente usa muito para o processo de cocriação. Então, essa tecnologia pode estar por trás, ela é uma tecnologia usada presencialmente, justamente porque o usuário precisa colocar no dedo e etc. E o que a gente conseguiu identificar? Né? Que tipos de dados a gente consegue trazer num report, numa análise de pesquisa? A carga de estresse que esse produto está oferecendo para o usuário, se a gente quiser evitar fazer um design mais calmo, se a gente está conseguindo ter pausas, se o jogo está com uma jogabilidade ideal. Então, transtornos de memória. Então, se a gente tem ali, a partir daquele produto, a gente está instigando algum transtorno de memória ou de ansiedade no usuário, e com uma visão muito mais precisa, muito mais científica sobre isso. Se porventura, dentro daquela jornada, a gente está passando por algum trauma que pode influenciar a relação de decisão. Bem-estar, satisfação, coerência do pensamento e ação. Então, porque, muitas vezes, o produto ele tende a levar ao erro. Então, não seria o que o usuário, de fato, faria, porque você está, talvez, direcionando uma inconsistência entre o pensamento e a ação. E também a capacidade de explorar futuros a partir da prototipagem co-criada ali, com o Card Emotion acontecendo ali na mesa. Então, a gente consegue ter essa visão de que emoções foram positivas ou negativas. Passando por tudo isso, a gente jogou ali no cenário de futuro. Bom, é isso que eu trouxe para vocês. Estou super à disposição. É no tom de conversa que eu gostaria de continuar aqui com vocês e espero que a gente siga. Obrigada. Palmas para a Melina! Vamos sentar. Muito interessante esse tema que você trouxe. Gente, chegou o momento de vocês. Pergunta na ponta da língua. Direto ao ponto, a fila aqui ao lado, tá? E aí, para aquecer essa discussão, queria te fazer uma pergunta. Quando a gente olha para outras disciplinas, o marketing, a comunicação, tem olhado muito mais para a indução de emoções do que efetivamente para entendê-las. E aí você trouxe alguns elementos aqui, eu queria que você comentasse um pouco do que você tem visto no mercado. Que linda, que pergunta maravilhosa, né? Bom, a relação que o mercado adotou para
principalmente eu acho que com a IA isso ficou muito mais evidente, né? A capacidade que a gente tem de colocar para o mundo produtos, informação, comunicação. Então, a gente está produzindo, a gente tem uma capacidade produtiva muito maior. Então, a gente está o quê? A todo momento jogando informação e querendo receber dessa informação que eu joguei para o mundo uma qualidade de emoção. Mas pouco importa, como vocês viram ali, o reflexo dos softwares que estão analisando essa classificação da emoção, porque quem está trabalhando nesses softwares é o próprio mercado que expõe essa comunicação para a gente. A classificação é positiva, neutra ou negativa. Tá, positiva, gente. Vamos continuar fazendo. Tá positivo. Às vezes você assustou, mas você clicou ali. Nem tudo é clique. Então, existe uma carga de erro, e muitas vezes a gente pega isso nas entrevistas qualitativas, no processo qualitativo, que o mercado tende a achar demorado demais, caro demais, qualitativo demais. Não tem um gráfico para eu saber o que é. É muito impreciso. Não vou fazer. Então, tende a achar que a análise qualitativa ela é menos crível do que a quantitativa. Por quê? Porque a gente adora a tecnologia. A gente ama a tecnologia. Então, isso gera um descompromisso com o que a gente está publicando. E, por outro lado, a gente está criando mais doença, né? A gente está criando um impacto mais negativo. Então, eu acho que é isso que é esse recado assim que fica, né? Tirar esse imediatismo e trabalhar mais o dado com qualidade, mas com o tempo da qualidade. Para a gente chegar na qualidade, muitas vezes a gente precisa do tempo e do exercer o sistema 2, né? Quanto pesquisadores, né? Refletir sobre aquilo. Vamos para as perguntas. Olá, tudo bom? Tudo bem? Acho que você acabou até falando um pouco disso agora, mas... a descrição, gente. E a água caindo. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, franja e óculos de acetato. É isso. A pergunta que eu tenho para te fazer é entender como é que você, enquanto uma consultoria, como que essas empresas estão recebendo esse tipo de tecnologia, se é alguma coisa que é muito custosa, né? E como é que está a cultura também de aceitação, né? Os resultados, o que você está vendo, contar um pouco para a gente. Eu vou contar sobre o que não está. Tá? A gente está lançando, a gente está numa etapa de experimentação. Então, o momento, né, o timeline que eu mostrei ali para vocês no começo, foi o caminhar. E a gente agora, vocês vão lá no stand, vão conhecer, agora a gente está pronto, a gente está preparado. Qual que é o nosso momento? A gente está treinando os nossos profissionais para esse tipo de análise. Porque é muito mais, se a gente quer ser preciso e qualitativo, os designers ainda não estão preparados para esse tipo de análise. Eu fui me preparar. Eu queria preparar mais pessoas. Então, a gente está num momento de imersão para que a gente possa ter essa escalabilidade. O mercado ainda a gente vai desenvolver. Tá? Então, acho que a gente está numa etapa de provocar no mercado esse tipo de resposta. Obrigada. Diga a sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cássio. Sou um homem branco, de cabelo castanho, barba, tatuagem e roupa inteira preta. A minha pergunta é até um pouco sobre isso que você estava falando, sobre esse momento de provocação. Como que, acho que a grande maioria aqui vem do operacional, como que nós, como operacional, que normalmente não é quem vai trazer a maturidade do UX para dentro da empresa, né? Normalmente é de cima para baixo, como que nós podemos, pelo menos, começar essa provocação? Como que a gente pode trazer esse assunto para um debate e até sugestões, né, de quais seriam os caminhos, apresentar a bibliografia, tentar trazer algumas ideias de como que eu posso, como operacional, trazer isso ao conhecimento da empresa para que daí eles possam entender e trabalhar isso. Eu iria em alguns espaços onde essa discussão tem o nível de maturidade que um stakeholder quer ouvir. Então,
falar sobre o regulatório da IA é muito interessante, porque tem uma etapa do regulatório que é sobre exatamente o Know Your Client, essa questão do dado do usuário, da relação de dado analisando o comportamento, né, as câmeras de segurança que a gente está colocando em cidades inteligentes, que está trabalhando com essas câmeras de segurança. A qual nível de análise e qual o objetivo? Para que uso eu tenho? Então, a principal argumentação, você vai saber a argumentação certa quando você tiver essa visão da coerência ética. Por que eu quero esse dado emocional? E quem vai fazer uso disso? Vai fazer uso com qual objetivo? Porque, senão, eu não vou te dar, eu vou te dar um dado funcional. Vou te dar um dado funcional. Vamos continuar fazendo um teste de usabilidade para saber um dado funcional, talvez. Mas esse dado funcional também não chega na melhora da experiência. Ele traz uma... Então, acho que é ir trabalhando isso aos poucos e ganhando, talvez, indo para o compliance, indo para o regulatório, indo para essas discussões que afetam o stakeholder. Fala assim, poxa, preciso disso. Então, vamos fazer uma pesquisa disso, chefe? Escapou. Exato. Tá, com as áreas que ele tem mais, né, que provavelmente o jurídico, áreas que ele dialoga melhor. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Daniel, sou uma pessoa branca, cabelo curto, imagina, e estou vestido preto. Bom, a minha pergunta é assim, eu trabalho numa consultoria e a gente tem investido muito em pesquisa dentro dos clientes, né? E existe em alguns clientes uma força muito grande em pesquisa, principalmente em design. Por a gente ter uma força dentro de tecnologia, de uma trilha de produto e tecnologia, e a gente faz muito teste SAM e essas coisas. Com o advento da IA, existe uma pressão muito grande para acelerar esses processos. E tem se falado muito de personas sintéticas, porque eu não preciso selecionar o usuário e tudo mais. Eu queria entender de você qual que é o risco disso para o resultado de pesquisa. Esse acelerar isso, não ter o contato com o usuário direto e usar a IA para responder as perguntas que a gente quer saber. É o mesmo risco, não vamos falar assim que é o mesmo, é a ética do mercado. Se a gente falar da área da saúde, ele vai falar que é altíssimo risco. Como as discussões que estão sendo colocadas no SUS, o SUS está aplicando IA para fazer diagnóstico de TDAH e etc., diagnóstico voltado a comportamento, e está sendo muito debatido isso, já está gerando questões muito sérias, e tem até no Instagram, vocês vão correr, vão ver muita informação sobre isso. Então, quando a gente joga isso para a área da saúde, ele vai falar altíssimo risco. A questão é que as empresas de tecnologia, elas precisam ter uma visão de que os produtos de tecnologia estão impactando diretamente na saúde, na emoção das pessoas. E estão criando uma dislexia, porque o usuário também está criando uma dependência. É igual você falar com um dependente químico. Ele vai falar que ele não é dependente químico. Então, o usuário, muitas vezes, é dependente, é viciado, tem um vício, tem um problema, mas ele precisa de apoio, ele precisa de alguém, um externo, alguém de fora, que vai direcionar, olha, você está com um problema. Mas as empresas de tecnologia estão se isentando deste problema, porque nunca foi cobrado, não passa por elas essa relação. Então, não é que a gente tem que focar no problema, a gente tem solução. Né? Não é falar, olha, nossa, as empresas de tecnologia, péssimo. A gente trabalha com tecnologia, somos essas empresas, né? Somos. Mas talvez seja criar um ambiente de conscientização. Não. Boa tarde, eu sou o André, eu sou um homem oriental, vestido nessa luz meio de rosa. A minha dúvida, eu gostei muito quando você trouxe os protocolos, Rita, Dilce, baseado no livro Rápido e Devagar. Eu li bastante esse livro, também gostei. E
A minha dúvida é se você tem um exemplo prático de como isso foi internalizado dentro das empresas. No sentido de, eu sei que é um aspecto muito experimental que você falou, mas se em algum grau já tem um exemplo que a gente consiga tangibilizar melhor como isso foi implementado. E só emendando, desculpa. Sim, claro. O outro ponto que eu gostei muito na apresentação foi o Card Emotion. Como a gente tangibiliza essa frustração que a gente cria dentro nas nossas experiências para o usuário. Mas isso implica em a gente ter o sistema dentro da empresa que consegue medir essa variação do coração. Então, eu queria um pouco mais tangível, assim, como isso foi aplicado. São duas respostas. Os protocolos já não estão em fase experimental. A gente já tem trabalhado esses protocolos já há 5, 6 anos. Então, a gente já tem resultados, já tem evidências desses resultados. Um cliente que a gente usa bastante, que inclusive adotou isso como um modelo, 99, a gente tem trabalhado, por exemplo, no Dilce. Mas a gente não está usando o Card Emotion. É um protocolo, assim como existe um protocolo, seria o quê? Uma guia de pesquisa para proteger a vulnerabilidade do pesquisador. Então, o que a gente tem? Esses protocolos são guias de instrução para que o pesquisador possa elaborar a análise a partir dessas guias. Então, esse é o que a gente chama de protocolo, e ele pode ser utilizado sem o Card Emotion. O que o Card Emotion faz? Ele melhora a qualidade do dado da emoção. Os clientes ainda não estão pedindo necessariamente um dado emocional tão preciso quanto o dado que o Card Emotion pode trazer. É aí que está em fase experimental. Então, atrelar a esses protocolos do Card Emotion para que o relatório possa ter uma qualidade, uma melhoria na qualidade desse dado emocional, porque aí a gente vai trazer uma visão mais científica. Até então, a gente está trabalhando dentro da vertente de ciência social. Agora, o Card Emotion ele trabalha a vertente da ciência humana. Então, dentro dessa vertente, a gente está integrando a ciência humana dentro da ciência social, onde o design está presente. Então, essa qualidade de dado é o que a gente está falando no mercado. Quando você quiser uma visão sobre emoção, que tal entrar com mais profundidade para que você possa melhorar a qualidade da sua visão ética, da responsabilidade que o seu produto tem na vida das pessoas. Então, isso é legal a gente trazer como uma bandeira que a gente quer colocar. Obrigado. De nada. Boa tarde, todo mundo. Eu sou Lara, eu sou uma mulher branca, eu estou vestindo uma jaqueta preta, bota e saia quadriculada. Eu entendo que o Card Emotion ele é para melhorar a qualidade do dado de uma ciência social, mas eu também queria perguntar sobre a qualidade do dado do Card Emotion em si. Porque a gente conversou, você fez a palestra muito legal sobre sistemas e estímulos, e eu entendo que uma boa parte que interfere nos dados desse experimento são os estímulos sensoriais que a pessoa está sendo exposta. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou ansiosa por falar com você, mas eu também estou exposta ao estímulo da luz, do som que está vindo no meu ouvido. E eu queria entender como, na prática, você faz esse controle dos estímulos externos para não enviesar a coleta de dados. Tá. Antes de você responder, Sim. essa é a última pergunta. Tá bom. Então, já vou pedir para você fazer a resposta e fechar essa discussão. Uma chave de ouro, tá. Eu vou o sistema do Card Emotion ele trabalha com gamificação. Porém, ele é usado para terapia. O que a gente está fazendo? Um uso desse sistema para uma parte de cocriação. Você pode, o que eu tenho feito, né, é colocado o PIN de batimento cardíaco e o estímulo ser um estímulo de navegação do celular. Tal. Por trás, a gente está analisando a coerência cardíaca. Então, a coerência cardíaca ela vai dizer o momento em que, e se existe algum estresse ou algum trauma durante esse processo de uso que o estímulo, por exemplo, a navegação do celular, etc., causou. Então, por isso ele precisa de também recorrência, né? Muitas vezes a gente faz nos testes aquele teste
imediato. Você traz um teste, traz um resultado, gera um report. É muito legal o Cardio Emotion, porque ele trabalha uma visão de treinamento. Ele precisa de um período de tempo maior, então é uma entrevista mais longa, e, ao mesmo tempo, talvez uma repetição com esse mesmo usuário. Então, por exemplo, diário de uso. Né, a gente pode trabalhar um diário de uso. O ideal é para produtos, por exemplo, disruptivos, né, tecnologias emergentes, produtos disruptivos, onde você não tem uma base histórica, ou produtos que já estão em mercado, mas não chegaram a ter esse nível de análise. Né? Então, isso é legal de se fazer. Mas, se você tiver alguma dúvida mais técnica, o pessoal do Cardio Emotion está lá no nosso stand, e a gente pode inscrever você para uma conversa futura sobre isso. Eles são cientistas específicos que desenharam essa tecnologia. Vocês anotaram essa dica, né? Onde vocês vão procurar. Certo? Melina, para encerrar essa conversa, obrigada pela sua pergunta. Para procurar você e continuar essa conversa, para que as pessoas podem te procurar? Que legal. Elas podem me procurar, se eu quiser continuar essa conversa, para onde elas... onde eles quiserem Onde eles quiserem. Podem me procurar na duxcoworkers.com e lá no nosso stand. Eu não sou uma pessoa boa de WhatsApp, nem boa de Instagram, então meu perfil Melina Alves, vocês vão mandar, vou demorar horrores para responder. Então, procurem a Dux, que o pessoal me ajuda para vocês terem uma resposta mais rápida. Tem pessoas maravilhosas que me ajudam com isso. Obrigada, Obrigada, gente.